Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. No vídeo anterior, a gente falou sobre um pouquinho sobre a produção de mudas de plantas ornamentais em pequenos espaços. Vamos continuar dentro do assunto, falando sobre essa produção e a forma de produzir. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Um fator importante que se deve observar, antes de mais nada, é o tamanho do espaço que tem para ser produzida essas mudas. Depois, como ele está? É um local sombreado? É um local que bate pouco sol ou muito? É sol pleno? Teremos que colocar uma proteção, uma tela, um sombreamento e também escolher o sombreamento correto. Depois determinar qual o tipo de plantas vamos produzir. Qual é a espécie, a variedade, se é uma, se é várias. Outro fator. Qual o tipo de embalagem que vamos estar utilizando? É saquinho plástico? É potinho? Ou vamos reutilizar material reciclável? Tipo garrafa de refrigerante, embalagens plásticas que utilizamos no dia a dia, ou até a caixinha de leite. Dá para fazer belas mudas. Essa embalagem não vai interferir muito. A partir do momento que a gente utiliza a variedade e a espécie correta para cada tipo de embalagem. E também o tamanho. Isso a gente vai estar falando nos próximos vídeos. Outro fator muito importante, qual é o material que a gente vai usar para produzir? Qual é o tipo de substrato? Falando para você aqui, porque às vezes a gente diz substrato porque tem escrito na embalagem substrato, mas na verdade substrato representa suporte para a planta. Então qualquer tipo de terra é substrato. O que vai mudar nessa questão, o diferencial do substrato um para o outro, é a composição do mesmo. Tem um que compõe mais matéria orgânica, vermiculita. Outros utilizam bastante a questão da palha de arroz carbonizada, para ele ficar um substrato mais leve, para desenvolver melhor a raiz da planta. Mas cada tipo de planta vai exigir o seu tipo de substrato. Alguns você vai ter que misturar areia na terra, um pouco de matéria orgânica, assim, determinando qualquer tipo de planta, certo? Por exemplo, a rosa do deserto, você precisa estar misturando carvão e areia, para que ela desenvolva bem, tanto na produção da muda ou no cultivo dela normal. A suculenta também. Agora tem outras variedades que precisam de um solo mais pesado, que é a questão das palmeiras. Mas para a germinação também precisa de um substrato leve. Fazendo essas escolhas, aí sim partimos para a produção. Eu estou andando aqui mostrando para vocês que essa aqui é uma área, ela dá aproximadamente 100 metros quadrados. E mostrando para vocês a quantidade de plantas que tem aqui. Essas plantas são todas produzidas aqui exclusivamente por mim. Não tem terceiros na produção. Você vê que tem desde a espada de São Jorge, melhor, essa é a de Ogum, né?
As suculentas que estão em cima, rosa do deserto, não estão tão bem cuidadas por causa do tempo mesmo. Uma coisa que está bem alta e bem interessante para estar sendo produzido também, pessoal, é planta para reflorestamento, para a parte de silvicultura. Por exemplo, essas plantas nativas do cerrado. Para quem tem contato e consegue recolher semente, é uma coisa que está muito em alta. Toda a partir de, normalmente, começa a procura a partir de setembro, outubro, né? Que começa as chuvas e vá até março, mais ou menos. E é uma coisa que tem um bom valor comercial. E não é tão difícil assim de estar produzindo. Determinando todos esses fatores, aí vamos para a parte de produzir. Vamos trabalhar só? Eu vou produzir só uma variedade? Ou várias? Se você especializa produzir, dá um exemplo, uma família, né, que é longa, as dracena, você ganha você adquire habilidade, né, conhecimento sobre ela, e você vai conseguir produzir mudas de grande qualidade, porque não tem nada melhor do que a aprendizagem do que você fazer na prática. Mas também temos que pensar, temos comércio só para essas mudas? Eu normalmente gosto de produzir pelo menos 10 a 15 espécies diferentes, devido também eu trabalhar com paisagismo, né? E, na maioria das vezes, todos os meus projetos, todos os meus jardins são feitos, as mudas são feitas por mim. E isso me dá uma segurança maior na hora de implantar esse jardim, porque eu sei a procedência dela, o sistema, como que está o sistema de enraizamento, e também ela está adaptada à região. Isso diminui a questão da perda dela quando se coloca ela no jardim. Porque quando vem uma muda, imagina o seguinte, você está num local, numa região que é quente, um exemplo, Uberaba, e eu trago mudas lá da região ali de Ulambra ou sul de Minas, que é uma região fresca, né? Uma região fria. E na maioria das vezes, essas plantas são cultivadas em viveiro climatizado. Aí o que lá normalmente é 22 graus, 20, 22 graus, que é a maioria das plantas, se adapta para produzir. E quando você traz ela para cá, joga ela num sol quente, às vezes falta água, a possibilidade dela morrer é muito grande, dela não desenvolver. Falando em água, né, gente? Outro fator que não podemos esquecer, seja lá montar o seu jardim no vaso, ou seja na produção de muda em pequenos espaços ou grandes espaços. Água. Porque sem água, né, você não consegue produzir praticamente nada, porque tudo que é vivo precisa de água. Eu ouço muito, né, pessoas me perguntarem, e também alguns vídeos, de dizer que rosa do deserto não gosta de água, suculentas não gosta de água. Veja bem, existe uma diferença em não tolerar encharcamento, que esteja muito encharcado, sempre úmido, e não gostar de água, porque tudo que é vivo, tudo que é ser vivo, ele precisa de água para sobreviver, para viver.
Veja só essas dracenas que eu produzi. Quanto tempo tem? Eu fiz essas estacas, tá com 80 dias. Estão bem enraizadas, já está sendo comercializada. Vou mostrar para vocês terem ideia. Quando eu falo da questão de produzir no potinho, são essas aqui. Estão meio amareladas porque elas estavam no sol. Isso aqui é mini bandeira branca, ela precisa de sombra. Foi transportada para cá, já está dando uma melhora. Isso que tá, esses pontinhos nas folhas dela amarelada, pessoal, não é doença, tá? São três fatores que levou a isso. Primeiro, elas estavam no sol. Segundo, falta d'água. E terceiro, ela tá com deficiência nutricional. Para você ver, tá com 5 dias que eu passei para cá. Olha as folhas que estão vindo, já está vindo com um outro aspecto. Aqui ela está sendo molhada corretamente, foi adubada e está no ambiente apropriado. Pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Volto a convidar você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like. E também ative o sininho, para que a hora que for postado vídeo novo, chegue a notificação. E até o próximo.